Se você encontrasse o par romântico perfeito, mas descobrisse que ele tem um animal de estimação no mínimo diferente do comum, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Sigrid fazendo de tudo para ser finalizada, quer dizer, dando o seu melhor para sobreviver a um psicopata. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para sobreviver ao psicopata maluco em Bom Garoto. Esse cara é um completo maluco. Isso porque depois de passar 5 minutos cozinhando como se estivesse no Masterchef, vemos que o Christian fez tudo isso para alimentar o seu cachorro de estimação. E o problema começa aí, porque vemos que o seu cachorro na verdade é um ser humano fantasiado. E depois de fazer uma refeição majestosa ao lado do seu cão, o cara pergunta pro cachorro o que ele achou da refeição. O que estranhamente, o Frank nem responde, indicando que ele de fato encarnou o papel de cachorro. E aí o Christian abre o Tinder para procurar outro tipo de refeição, se é que vocês me entendem, e começa a ver os perfis das garotas, até que ele encontra uma jovem chamada Sigrid, que chama sua atenção. E eu acho que só chamou a atenção porque os padrões dela são bem baixos, já que na descrição do perfil dela apenas diz isso: se você tem pulsação em 2 pernas funcionais, então já estamos no caminho certo. E como esse cara é um maluco que tem um cachorro humano, ele percebe que essa provavelmente é a única garota que aceitaria sair com ele quando descobrir sobre o Frank. E logo vamos ver que ele está certo, porque nenhuma outra pessoa sã no mundo aceitaria ficar com esse cara depois de ver a rotina dele. Porque ao anoitecer, o Christian tira um tempo para cuidar do seu pet, escovando os dentes dele e até mesmo dando um banho no cara. E aqui dá pra ver que isso realmente é uma fantasia, já que ele atira na hora de lavar o Frank. Mas enfim, quando estavam no banheiro, o Tinder notifica o maluco que ele deu um match com a Sigrid, e assim ele vai dormir tranquilo, provavelmente sonhando que o mundo é feito de furries e therians, que pra quem não sabe, os furries são as pessoas que se interessam por animais antropomórficos, ou seja, animais com características humanas, e também tem os therians, que são pessoas que se identificam espiritualmente ou psicologicamente como animais. E eu nem vou me alongar muito no assunto por enquanto, tirem as suas próprias conclusões. No dia seguinte, o Christian acorda com o bafinho do Frank na sua cara, em seguida ele vai fazer o seu treino em casa para tentar meter aquele shape épico, até que novamente ele recebe algumas mensagens da Sigrid, mostrando o quanto ela é insegura, pois ela conta ter pensado que o Chris tinha dado match com ela acidentalmente, mas quando a loira fica sabendo que o rapaz realmente gostou dela, a jovem não perde tempo e já chama o cara pra sair. Ok, gente, é cada coisa que vocês pedem nos comentários pra eu assistir, né, galera? Se existir um inferno, com certeza esse filme aqui passa no telão da fila infinita que tem lá. E, gente, eu nem vou tentar explicar essa parada de furries e therians, porque do jeito que o mundo tá, a minha opinião no momento vai acabar envelhecendo mal. Porque, sinceramente, eu não consigo entender isso. Eu devo estar ficando velho. Porque quando nossos avós diziam que o mundo tava indo pra merda, eu duvido que eles achavam que esse tipo de coisa ia acontecer. Pra mim, quem faz esse tipo de coisa, ou quer atenção, ou quer fugir das responsabilidades da vida fingindo ser um animal. Infelizmente, a única coisa que vai conseguir é passar vergonha. Agora, passando pra situação do filme, essa situação é realmente muito estranha e complicada. Primeiro, porque não sabemos se o Frank realmente gosta ou não dessa situação. Afinal, o cara literalmente dorme com o Christian todos os dias. E enquanto o Chris dormia, ele poderia usar algum telefone ou até fugir por uma janela e pedir a ajuda dos vizinhos. Ou finalizar o cara enquanto ele dormia. E mais dezenas de opções que são melhores do que não fazer nada. Fora que não parece ter uma diferença de força tão gigantesca entre os dois. Na verdade, pelo porte físico do Christian, eu diria que a luta entre eles seria bem equilibrada, se não fosse por um único fato: ficar andando de 4 por longos períodos, lá ele, prejudica muito a mobilidade e as articulações. Primeiro porque os punhos não foram projetados para suportar o peso do corpo constantemente. Isso pode causar dor, inflamação e até condições como a síndrome do túnel de carbo. Além disso, ficar apoiado nos joelhos por muito tempo pode causar hematomas e dores devido à pressão prolongada. E a sustentação do peso pelos braços pode levar a sobrecarga nos ombros, resultando em dores e possíveis lesões. Como se não fosse suficiente, ficar nessa posição por muito tempo vai causar alterações na curvatura natural da coluna, potencialmente causando dores ou desalinhamento, fora os impactos psicológicos, porque ser forçado ou escolher andar de 4 por longos períodos pode causar desconforto emocional, constrangimento ou até impactos psicológicos negativos, devido à associação da postura com submissão ou comportamento não natural. Quanto a Sigrid, galera, essa garota com certeza é o sonho de todo psicopata. Ela tem padrões extremamente baixos para um relacionamento, e nitidamente também tem uma autoestima muito baixa, ficando surpresa que o Chris tenha se interessado por ela, e até mesmo aceitando sair com o cara sem nem mesmo trocar uma ideia antes disso. E tem vários problemas com essa situação. A primeira é que marcar um encontro logo após abrir um chat no Tinder faz com que você não conheça absolutamente nada sobre a pessoa com quem você está se relacionando. Isso somado a baixa autoestima faz com que tenha um triplo de chance de você entrar em um relacionamento tóxico. Isso porque nem estamos falando de que tem uma chance considerável da pessoa com quem você está conversando ser um psicopata maluco. E geralmente quando a pessoa é muito bizarra ou tem intenções que vão além de um encontro para se conhecer, isso tudo fica muito claro com alguns dias de conversa. Pular essa etapa pode te trazer muita dor de cabeça futura e ainda te colocar em perigo. Então, o fato da Sigrid pedir um encontro assim do nada mostra que talvez ela esteja desesperada, o que uma pessoa manipuladora conseguiria usar facilmente para tornar a vida dela em um verdadeiro inferno. E antes que eu esqueça, se você coloca no seu perfil que aceita qualquer humano desde que ele tenha pulsação em 2 pernas, no mínimo você está sendo preconceituosa com quem é amputado, né? Feliz com o novo encontro, o Christian se arruma como se estivesse indo para uma entrevista de emprego, e antes de sair de casa, ele dá um beijo no Frank, pedindo que ele espere a sua volta.
No encontro, o cara fica esperando durante muito tempo, e quando estava quase pensando que não teria uma vítima naquele dia, Sigrid chega bem atrasada e paga uma bebida pro cara pra compensar o atraso. Em seguida, os dois têm a conversa mais desconfortável do mundo. Sério, eu não vou conseguir manter esse vídeo só no resumo, eu vou ter que ficar parando várias vezes. Esse diálogo aqui parece que foi gerado pelo ChatGPT por uma pessoa que mora num porão e nunca saiu de casa. Simplesmente ele perguntou para o Maya como duas pessoas interagem no encontro e mandou esses dois repetirem o que estava escrito. E já dá pra ver que esse casal ele vai ter tanta química quanto uma pedra e um tijolo. Eles falam um pouco sobre o trabalho e estudo, e descobrimos que a Sigrid faz psicologia. E vocês vão ver que cursar isso aí vai se provar um baita desperdício de dinheiro. Só que ela não tem boas notas o suficiente para se formar. Por isso, a garota estava pensando em trocar de área. Além disso, ela trabalha como caixa de supermercado, o que deixa o Chris muito impressionado com a dedicação da jovem. Já que até onde ele deixa a entender, o cara estava desempregado e não fazia nada além de exercícios físicos no atual momento. Fora que o Chris admite que era meio antissocial, o que dificultava muito para conseguir um emprego que gostasse. Então eles passam a tarde inteira conversando, e quando a noite se aproxima, o Chris pergunta se a garota gostaria de ir até a sua casa, e a Sigrid acaba aceitando acompanhar um completo estranho que ela acabou de conhecer até a casa dele. E assim que vê onde o Chris morava, a loira já fica encantada, perguntando se ele vivia ali sozinho e como tinha conseguido a casa. Com isso, o homem revela que também tinha um cachorro, mas que era complicado explicar essa parte agora, e que se desse tudo certo, a Sigrid poderia conhecê-lo um dia. E também revela que herdou a casa dos seus falecidos pais, que bateram as botas em um acidente alguns anos atrás. Ao perceber que fez uma pergunta meio pessoal, a garota se desculpa, mas nem tem tempo de falar muito, porque o Chris já parte pro ataque, e os dois começam uma sessão de relaxada, que é assistida pelo Frank de uma fresta da porta. E isso aí é no mínimo bizarro, né? Porque ele é um humano fantasiado de cão. No dia seguinte, a garota acorda com sons de respiração vindos de perto da cama, e quando vê o Frank, ela quase tem um treco. Porém, o que mais assusta ela é o fato do Chris tratar com toda a normalidade do mundo o fato de ter um cara vestido de cachorro comendo de 4 e uma tigela no chão. Inicialmente, a garota até tenta entender o que estava acontecendo, mas quando percebe que Chris não iria contar nada, ela vai embora o mais rápido possível, sem deixar o cara explicar aquela maluquice. Mas ao invés de pedir um Uber ou ir de ônibus, ela pede uma carona para o Chris, que no final pede para não chamar de novo caso queira sair, pois gostou muito dela. Bom, eu só espero que essa moça aí tenha usado proteção nessa relaxada. Imagine ter um filho com esse maluco aí. E assim, galera, até agora parece que o Frank realmente gosta dessa vida. E eu tenho quase certeza que ele faz isso porque é muito mais difícil ser adulto e ter que pagar imposto. Isso porque o Chris deixou ele sozinho em casa, e com o tempo que o cara ficou fora, o Frank poderia ter roubado algumas roupas para não ter que sair pela rua vestido de cachorro. E ele já poderia ter ido até uma delegacia, ido até os vizinhos e até mesmo fugido da cidade. Porque o Christian ficou pelo menos umas 5 horas fora de casa, pois quando ele saiu, o sol ainda estava brilhando como se fosse meio-dia. Então, chances de escapar e denunciar o Christian foi algo que não faltou para esse maluco. E nem adianta falar que o cara trancou a porta. Era só ele quebrar uma janela. Afinal, não tinham grades nas janelas para impedir o cara de sair. É bem difícil você acreditar que uma pessoa normal se submete a esse tipo de vida por vontade própria. Tem que ser muito vagabundo para ficar o dia todo andando pela casa arrastando os joelhos no chão, só para não pagar um aluguel e ganhar comida de graça. A única explicação lógica para ele continuar ali é estar sob forte manipulação psicológica, ou ameaça real como alguém apontando uma arma para a família do cara. E falando no diabo, eu fico realmente me perguntando como é que o Christian faz para manter uma casa grande como aquela, pois parece que o homem fica 100% do tempo em casa com seu cachorro humano. E até agora eu não vi ele trabalhar com alguma coisa, então se esse cara não é herdeiro, ele definitivamente deve ter alguns esquemas criminosos por debaixo dos panos, o que explicaria o Frank ter tanto medo que nem sequer tentava fugir dessa vida miserável de cachorro. Agora falando da Sigrid, eu acho que ela dormiu na maior parte das aulas de psicologia da faculdade dela, isso porque é o primeiro encontro dela com o rapaz, e como futura psicóloga, ela deveria ficar muito atenta à personalidade do cara, e só essa parte ser antissocial já é um pouco preocupante, pois pra quem não sabe, psicopatas costumam exibir traços de comportamento antissocial, mas é claro que isso não significa necessariamente que eles sejam introvertidos ou isolados socialmente, isso porque pessoas que possuem esse transtorno mental têm baixa tolerância a frustrações, não gostam de ser contrariados, não possuem empatia, o que dificulta ainda mais criarem laços com outros indivíduos, e gostam de manipular as pessoas, o que às vezes pode ser percebido por quem está ao seu redor, fazendo com que os outros se afastem deles. E isso faz com que eles fiquem mais isolados, querendo eles ou não. Fora que muitos psicopatas tendem a preferir ficar isolados por considerarem as outras pessoas como inferiores a eles. E como uma estudante de psicologia, Sigrid devia ao menos ter uma ideia sobre tudo que eu comentei. Porém, ao invés de estudar o cara, ela decide que seria uma boa ideia ficar bêbada e ir pra casa de um maluco que ela acabou de conhecer. A Sigrid é literalmente o perfil de alvo perfeito para um serial killer. E essa parte nem é piada. Até porque, não aceitar uma bebida de estranho é quase que uma regra entre as mulheres. Porque o drink pode estar batizado. E o resto vocês aí já conseguem imaginar, né? Se a Sigrid queria tanto assim dar uma relaxada, era melhor ter chamado o cara para ir num lugarzinho diferenciado, onde teriam mais testemunhas vendo eles entrarem, câmeras de segurança nas entradas, e seria muito mais difícil o maluco tentar alguma maluquice num lugar desses, tornando tudo muito mais seguro pra garota. E como se não fosse suficiente ir sozinho até a casa desse esquisitão, a garota ainda pede para ele levá-la pra casa, mostrando pro cara exatamente onde ela mora logo no primeiro encontro. Eu honestamente não sei como é que essa garota ainda está viva, já que o senso de autopreservação dela é quase zero. Afinal, agora esse maluco sabe onde ela mora, e pode entrar ali à noite
quando ele quiser. E assim, galera, o mínimo que essa mulher deveria pensar é o seguinte: tem dois caras em uma casa e eu estou sozinha. Ela fez certo em ir embora imediatamente e nunca mais deveria pôr os pés ali, pois isso pode simplesmente ser um esquema para sequestrar a garota ou algo do tipo. Chegando no seu apartamento, a loira é imediatamente abordada por sua amiga com quem dividia o local, e a Aurora pergunta como tinha sido o encontro. Então a jovem fala que tudo correu bem, o cara era bonitão e o papo foi muito legal. Mas o problema é que ele morava com um maluco que gostava de se fingir de cachorro. Inicialmente a Aurora até estranha essa parada, falando que talvez fosse algo como um fetiche, apesar da Sigrid não concordar muito com essa ideia. Em seguida, a Aurora pede para ver uma foto do cara com quem ela saiu, e fica impressionada, contando que aquele esquisitão na verdade era um filho de um multimilionário que faleceu há algum tempo atrás. Em seguida, elas começam a pesquisar sobre pessoas que gostam de se fingir de cachorro como uma espécie de brincadeira fetichista, e a Aurora insiste que a amiga não pode desistir do ricaço só porque ele tem gostos peculiares. E só pra avisar que também foi assim que a Anastácia quase foi de comes e bebes em 50 tons de cinza. Se bem que se você for atrás de alguém só por interesse, o que vem pela frente é meio que merecido, né? E depois de sofrer um pouco de pressão da amiga e ativar o modo interesseira, a Sigrid fala que vai pensar se ainda vai realmente sair com o Chris de novo. Pouco tempo depois, ela recebe uma ligação do cara e decide atender, se desculpando pela forma como saiu da sua casa mais cedo. Porém, o homem fala que não tinha problema, pois era perfeitamente normal alguém reagir daquela forma depois de descobrir sobre o Frank. Em seguida, ele convida a garota para jantar na sua casa no dia seguinte, para compensar o problema que causou e explicar o que estava acontecendo. E mesmo com todas as red flags possíveis, essa idiota decide aceitar. Só que enquanto estava estudando no outro dia, podemos ver que ela estava meio indecisa em relação a tudo. Porém, a Aurora continua incentivando a sua amiga a sair com o cara. E essa aqui é a pior amiga que você poderia ter numa situação dessas. Provavelmente ela tá só querendo sugar o dinheiro da amiga que vai casar com o milionário. E ela diz que era super fofo ele convidá-la para um jantar com ele depois de tudo que aconteceu. E eu acho que o meu conceito de fofo deve estar desatualizado, porque isso tudo me soa como algo muito bizarro. Mais tarde, o cara vai buscar a garota e leva ela pro seu cativeiro, quer dizer, a sua casa. Enquanto comiam, ele explica que o Frank tem uma condição especial. Ele já era um velho conhecido dele e da sua família. E não é como se ele fingisse ser um cachorro, porque o cara realmente acreditava ser um. Era como se não fosse um ser humano. E como ninguém aceitou cuidar dele nessa condição, o Chris acabou aceitando essa tarefa. Principalmente porque ele se sentiu muito sozinho depois que seus pais partiram dessa para melhor. Ele também fala que o Frank não era uma aberração. E a Sigrid concorda, falando que as pessoas tratavam tudo que era diferente como se fosse algo errado, do mesmo jeito que faziam com a comunidade LGBTQIA+. E com esse papinho, ela também consegue convencer a Sigrid a aceitar o Frank como ele era, dizendo que ela também ia se acostumar com o tempo. Convencida, a jovem pede para conhecer o Frank, mas antes disso, o Chris reforça que a sua amada deveria tratá-lo como um cachorro, e não como um ser humano. Com isso, o cachorro se aproxima e começa a cheirar a garota, e o Chris fala que ele gostou da nova amiga, mas quando o cão começa a passar do limite, Chris manda que ele vá se deitar, e já começa a se desculpar, dizendo que levaria a Sigrid para casa se ela quisesse. Porém a ganância fala mais alto, e a garota decide que ainda queria ficar ali. Mais tarde, a moça pergunta como o Chris tinha conhecido seu pet, e ele conta que o Frank era um dos seus amigos da escola, e ambos não se davam muito bem com as outras crianças. E depois que seus pais bateram as botas, o Frank foi o único que ficou ao seu lado, e por isso ele decidiu cuidar dele apesar da sua condição diferenciada. Ok, eu sei um lugar ótimo onde o Frank podia tratar essa condição dele. Não vou falar exatamente o local, mas geralmente as paredes são todas brancas e você ganha uma camiseta sem buraco nas mangas, se é que vocês me entendem. E uma coisa, galera, eu comparar o roteirista desse filme com um garoto que se chama Tijolinho tem mais sentido que essa comparação deles com gays e Therians. Isso simplesmente não faz o menor sentido. E como eu disse antes, a Aurora provavelmente é a pior amiga do mundo. Porque vamos lá, apesar de sim ter gente que gosta de dar umas relaxadas diferenciadas, usando coleiras, andando de 4 e fingindo ser animais, e uma outra comunidade que realmente acredita ser um tipo de animal diferente, como os Therians, que eu tô fazendo de tudo para não entrar muito no assunto para evitar a fadiga e o cancelamento, eu só vou falar uma coisa: brincar de ser um animal às vezes quando você é criança é uma coisa, decidir ser um animal full time é totalmente diferente disso. Você nasceu da espécie humana e nada vai mudar isso. Ainda assim, é muito bizarro que o Christian tinha um cachorro humano, mesmo se não for um fetiche. Isso porque esse ato pode demonstrar uma necessidade constante de manter o controle sobre todas as coisas ao seu redor, e tratar um ser humano como um animal, decidir na hora que ele come, dorme, toma banho ou vai ao banheiro, é literalmente a forma máxima de exercer controle sobre alguém. E se a Sigrid está realmente considerando sair de novo com um maluco desse, provavelmente é porque o modo interesseira dela foi ativado com sucesso. E com certeza essa garota só dormiu em todas as suas aulas de psicologia, já que tá na cara que esse cara não bate bem da cabeça, e não tem outra louca querendo sair com esse maluco. Além disso, aceitar voltar na casa desse cara depois de ver o seu segredinho pode ser um problema, porque se o Christian realmente está mantendo o Frank em cárcere privado, já que apesar de tudo ainda não temos certeza se o cão gosta realmente dessa vida e quer ser assim, então o Christian pode estar convidando a moça para finalizá-la e amarrar as pontas soltas para que não seja denunciado. Só que a Sigrid parece ter a memória de um peixinho dourado e nem pensa nessa possibilidade. Se ela realmente quer se meter nessa maluquice, a melhor chance que ela tem é pedir para ir em um lugar movimentado para conversarem e gravar toda a conversa mandando tudo para a Aurora. Assim, se acontecesse algo, ela poderia falar que caso não aparecesse no seu apartamento em segurança, sua amiga levaria todas as provas para a polícia. Se bem que com uma amiga dessas, eu duvido que ela falaria algo para a polícia. Quanto a essa desculpinha de que o Frank sempre foi um cachorro mentalmente falando, isso não convenceria uma psicóloga
nem ferrando, já que não existe nenhum transtorno psicológico que faça as pessoas se tornarem animais. Pode ser que não foi catalogado ainda, né? Vamos ver no futuro. E pra você espertinho nos comentários que vai falar dos casos de pessoas que foram criadas por animais selvagens e passaram a se comportar como eles, já que os humanos tendem a imitar o que crescem observando, você está certo. Mas a não ser que o Frank tenha sido criado por cachorros domésticos, ele não exibiria esse tipo de comportamento de forma natural. Afinal, o cara não é o Mowgli. Fora que esse negócio de reforçar sobre tratar o Frank como um cachorro, além de bizarro, só mostra como desde o início o Christian está apresentando comportamentos manipuladores e controladores, querendo que tudo seja feito do seu jeito e sem aceitar qualquer opinião externa. Pois mesmo se esse lance de transtorno mental do Frank fosse verdade, se o Christian quisesse ajudá-lo, ele poderia pagar os melhores psiquiatras e psicólogos do país para reabilitar o Frank, mas ele parece não ter interesse nenhum nisso, o que ressalta que tem algo muito errado acontecendo. Então a garota vai começar a fazer algumas perguntas difíceis para o Chris, tipo: você já machucou alguém por conta do Frank? O que aconteceria se ele quisesse parar de ser um cachorro? Você já teve outras namoradas que conheceram o Frank? E dependendo de como o cara responder essas perguntas, a garota poderia ter uma ideia melhor com quem ela está lidando. Depois desse jantar nada bizarro, os dois vão dormir, e a garota acorda na manhã seguinte com seu amado lhe trazendo café na cama, e dizendo que o Frank se sentiu muito mal pelo que aconteceu, e pergunta se a Sigrid poderia perdoá-lo. E como a garota já estava envolvida demais nisso, ela desculpa o cachorro e continua vivendo a sua vida normalmente. No dia seguinte, na faculdade, a garota é abordada por Aurora, que pergunta se ela queria sair com os amigos naquela noite. Porém, a Sigrid conta que já tinha planos com o domador de humanos, fazendo a sua amiga achar que ela já tinha um relacionamento com o Christian. Porém, como a péssima amiga que ela é, a Aurora dá um dos piores conselhos de relacionamento do mundo, dizendo que a Sigrid estava sendo muito fácil, e que para alguém que consegue ter tudo o que quer, quando quiser, o Chris iria acabar enjoando dela desse jeito. E o correto era ela ter mandado a amiga vazar o mais rápido possível da casa desse cara. Então, quando eles estão na casa do Chris, ela fica preocupada, e a Sigrid decide pedir pro seu namorado levá-la pra casa quando começa a anoitecer, mas ela não consegue resistir ao charme do riquinho, e acaba ficando com ele aquela noite. Porém, depois do relaxamento, a jovem faz uma pergunta um pouco inusitada, porque ela queria saber se o Frank relaxava de vez em quando, o que deixa a gente e o Christian sem entender o porquê ela quer saber disso. E se isso aqui virar um trisal, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida depois de terminar de assistir. Mas o homem revela que nunca teve essa conversa com seu amigo. Porém, o Frank não sai de casa e nunca recebia visitas. Então era bem provável que ele não fizesse essas safadezas. E curioso com a pergunta, o cara questiona a garota se ela tinha interesse em ser uma voluntária pro cachorro. E a jovem diz que sim, num sentido de brincadeira, é claro. E eu espero que seja. Mas depois de aceitar namorar um cara com um cachorro humano, eu não duvido que ela estivesse falando sério. E aí o Chris pergunta se a jovem gostaria de ir numa viagem com ele e o Frank até uma antiga cabana da sua família, que ficava no meio de uma floresta. E a loira aceita sem pensar duas vezes. E por incrível que pareça, quando a Aurora descobre sobre essa viagem, ela ativa os dois neurônios funcionais dela e realmente age com sensatez, falando para Sigrid que ainda era muito cedo para viajar com o cara, pois eles nem se conheciam direito. E ainda comenta sobre como era estranho ele levar um cachorro humano numa viagem romântica. Só que a loira ignora todos os conselhos da sua amiga e vai até lá mesmo assim. Então, depois de uma longa viagem, o casal chega na tal cabana. Só que quando os dois vão jantar e a garota pega o celular para ver suas mensagens, isso deixa o Chris um pouco irritado. E aí ele sugere que coloquem os telefones em uma caixa e não usem eles até o fim de semana acabar, pois os telefones só iriam atrapalhar os dois a se relacionarem. E apesar de resistir um pouco à ideia, a imbecil acaba aceitando e deixa o cara esconder a caixa para que ela não conseguisse achar o celular, o que é bem bizarro, né, galera? Bom, eu queria muito que um policial parasse esses três no meio da viagem, só pra ver como seria essa interação. Pois se você não tem vergonha de sair com um humano vestido de cachorro na rua, parabéns, você não tem vergonha de nada. E o céu é o limite, só não vai tentar voar, por favor. E vocês lembram do que eu disse antes, sobre o Frank não conseguir exibir esse comportamento por vontade própria, e ter a sua mente formada como a de um cachorro se ele fosse criado por cães domésticos? Pois então, de acordo com o próprio Christian, o Frank cresceu sendo uma criança normal, apesar de ser meio recluso. E o mais preocupante é que o Christian parece ter desenvolvido um apego sentimental muito grande pelo Frank, e como uma psicóloga quase formada, a Sigrid deveria ligar isso ao fato de que o rapaz perdeu os pais ainda muito jovem. E por isso, talvez ele veja o Frank como a única pessoa que lhe restou, criando um apego emocional que o faz incapaz de deixar alguém que ama ir embora, o que só reforça mais a ideia de que ele está mantendo o Frank em cárcere privado. O problema é que o Frank também poderia se virar, né, galera? Já que, novamente, enquanto o Christian está com a Sigrid, seria o momento perfeito para o cara tentar fugir. Fora que quando o cão humano age com um certo desrespeito, o Christian grita com ele, e parece que pune o cara todas as vezes que ele erra. Já que essa ideia de arrependimento e de mostrar o Frank ainda mais submisso que antes, deixa entender que ele maltrata o cara quando é desobedecido. Isso somando ao fato de que ninguém visita o coitado, mesmo sabendo da sua condição mental, nem mesmo seus pais, o que é ainda mais estranho. Fora que ele não sai de casa e não fala, o que me parece muito um sequestro e um cárcere privado. Mas enquanto o Frank continuar sem agir, é impossível que ele escape dessa maluquice toda. E o fato de que a Sigrid está caindo nesse joguinho maluco e tratando o cara como se realmente fosse um animal, não ajuda muito, né? E agora eu vou contar uma pequena história real e bem triste. Pra você que é um adulto ou adolescente e acha legal sair por aí na rua imitando um animal. Não sei se vocês sabem, mas já existiram pessoas que supostamente foram criadas por animais por conta de condições extremas. Muitas dessas histórias não são totalmente comprovadas, mas o que eu vou falar pra vocês é sobre a Oksana Malaya, que nasceu em 1983 na Ucrânia. Quando tinha cerca de 3 anos, seus pais
alcoólatras a negligenciaram gravemente, deixando-a sozinha em casa. Então, sem supervisão ou cuidado humano adequado, ela saiu de casa e foi parar em um celeiro onde vivia um grupo de cães. Durante cerca de 5 anos, Oksana viveu entre os cães, imitando seu comportamento para sobreviver. Quando foi encontrada aos 8 anos, em 1991, Oksana exibia comportamentos que refletiam sua convivência com os cães. Ela movimentava-se de quatro como os cães, rosnava e latia em vez de falar. Ela comia no chão sem usar as mãos, até mesmo demonstrava agressividade quando confrontada por humanos. Esses comportamentos eram resultados da falta de exposição à linguagem, ao afeto humano e aos estímulos sociais durante seus anos formativos. Para resumir essa história, que é bem triste, a Oksana só conseguiu aprender habilidades básicas de fala. Mesmo aprendendo a andar ereta, ela manteve comportamentos antigos, mas permaneceu com limitações cognitivas e emocionais. Por conta de tudo isso, ela nunca alcançou um nível avançado de comunicação verbal. Algumas fontes dizem que atualmente ela vive e trabalha cuidando de animais, em uma clínica para pessoas com transtornos mentais. E talvez seja por conta desse caso aqui, que eu não acho de bom gosto alguém se identificar como um animal, e sair por aí andando de quatro e dando pulinhos para se divertir, ou até mesmo se roçando nos outros no metrô, como tem vídeos por aí, né? Dito isso, você aí que é um Therian, tenta viver uma semana aí no seu habitat natural, exatamente como seu animal escolhido vive. Eu não tô falando de comer ração de cachorro em casa não, e nem ficar pedindo para tomar banho no pet shop. Quero ver você ser um cachorro de rua revirando lixo por uma semana, ou caçando como um lobo no frio congelante do Alasca. E bom, eu acho que eu fui um pouco longe no meu desabafo aqui, mas a sociedade hoje em dia tá foda. Quanto a Sigurd, pela primeira vez na vida dela, sua amiga Aurora estava dando um conselho que realmente faz sentido. E quando a Aurora é a única sã do lugar, já dá pra ver que algo preocupante está acontecendo. Porque ir até a casa do Christian já é algo perigoso por conta da personalidade controladora que vimos que ele tem, e o apego emocional e irracional devido à perda dos pais. Então a garota já está em risco só por estar namorando alguém assim. Mas viajar com um cara desses para um lugar isolado, onde o Christian poderia fazer o que quisesse com a jovem, sem possibilidade de ela conseguir ajuda, é uma maluquice sem tamanho. Ao menos a jovem deveria compartilhar sua localização com a sua amiga. Assim, se algo desse errado ou ela não voltasse do passeio, a garota teria provas de tudo que estava acontecendo. E também teria a localização da amiga para enviar a ajuda das autoridades. E como eu já disse antes, já deu pra perceber que o Christian tem uma síndrome de controle muito grande. Então, entregar o telefone para ele esconder por livre e espontânea vontade já é maluquice. Pois se acontecesse algo, a garota ficaria sem nenhuma forma de conseguir ajuda no mundo exterior. Mas claro que com os instintos de sobrevivência de uma ameba, a garota acaba aceitando, sem nem suspeitar que estar nesse lugar isolado e sem celular pode ser a receita para uma ótima noite respirando. O mínimo que ela devia ter feito antes de entregar o celular seria mandar a localização para uma amiga ou um parente, com uma mensagem, dizendo que se ela não responder até segunda-feira, a polícia deveria ser enviada para esse local. Ao anoitecer, vemos a jovem brincando com o Frank como já estivesse aceitado 100% que ele é um cachorro, e conta que viraram bons amigos. Em seguida, o Chris começa a dar alguns indícios de que queria dar uma relaxada, porém a garota fala que ele teria que dar mais vinho para ela antes disso. Então o cara fala que amava a garota, e quando ele sai para buscar as bebidas, o Frank decide que era hora de pôr o seu plano em prática. Então ele vai até a moça falando que precisavam sair dali o mais rápido possível, pois o Christian era maluco. Porém, quando ouve seu dono se aproximando, ele volta a fingir que era um cachorro, deixando a garota totalmente em pânico. Porém, ela consegue disfarçar antes que o Chris percebesse que tem algo errado, e Sigurd pede para irem dormir, pois tinham bebido demais aquela noite. Só que no meio da madrugada, ela se levanta e começa a procurar uma rota de fuga, percebendo que seu namorado tinha trancado todas as portas, deixando ela presa lá dentro. Nesse momento, o Christian aparece perguntando o que estava acontecendo, mas a Sigurd é rápida e fala que tinha perdido o sono e só queria tomar um ar fresco. Só que encontrou a porta trancada. Então seu namorado conta que fazia isso por medo de alguém tentar entrar na casa, mas a gente sabe que ele faz isso justamente por Frank não conseguir fugir. Porém, ele não desconfia de nada e abre a porta para ambos ficarem um pouco do lado de fora. Com isso, a loira tenta usar seus charmes femininos para pedir uma cópia da chave pro rapaz. Só que isso não dá certo, já que aparentemente ele só tem uma chave. E tudo fica pior quando ela volta pra casa e começa a vomitar, indicando que talvez estivesse grávida. Mais tarde, ela vai almoçar com o Christian e quase já nem consegue esconder o desconforto que estava sentindo em ter que ficar presa naquela casa com ele. Então a jovem tem uma ideia. Ela pede para pegar o seu celular rapidinho, pois sua mãe estava passando meio mal nos últimos dias, e a Sigurd queria poder falar com ela para ver se estava tudo bem. Com isso, o cara concorda em entregar o celular, só que antes ele dá uma olhada nas notificações para ver se tinha algo de fato importante. Isso deixa a Sigurd ainda mais preocupada, principalmente porque depois de ver o celular, o homem pede para a garota falar com a sua mãe na frente dele, e assim que a mulher atende, o rapaz percebe que tudo era uma mentira. Por sorte, o psicopata apenas acha que isso tudo aconteceu porque a Sigurd era viciada em celular, e não conseguia ficar muito tempo sem mexer nele, mas pede que a garota faça um esforço para ficar sem o telefone até o fim da viagem. Em seguida, o cara pergunta se a Sigurd tinha planos do que queria fazer com ele naquele dia, e a garota vê uma chance perfeita para ficar a sós com o Frank, dizendo que queria passear com o cachorro para se conhecerem melhor, enquanto seu namorado planejava o dia dos dois. E o Christian fica muito interessado na ideia. Ok, se o Frank estivesse fazendo tudo isso por ciúmes do dono, seria genial, porque no momento é praticamente a única coisa que faz sentido, né? Pois esse tempo todo, o cara nunca tentou fugir. E se não for por isso, o Frank realmente é um animal, mas no sentido de burrice mesmo. Porque se ele realmente queria ir embora, ele poderia ter feito isso há muito tempo, já que o Christian confia quase que cegamente na obediência do cachorro, o que gerou diversas chances para que o Frank escapasse. Pois além de ter
ficado sozinho diversas vezes, ele ainda dormia na mesma casa que sua sequestradora, sem nada lhe impedindo de pegar uma faca e acabar com um cara enquanto ele dormia. A minha teoria pra isso é que depois de tanto tempo, é bem possível que o Frank tenha desenvolvido a famosa síndrome de Estocolmo, fazendo com que ele sentisse coisas boas pelo Christian e se forçasse a gostar dessa vida de cão. Mas o Frank é tão covarde que ao invés de agir sozinho, ele prefere esperar o Christian arrumar uma namorada para pedir pra essa pessoa fazer o trabalho sujo. Fora que ele escolheu literalmente o pior momento de todos para pedir ajuda, pois agora eles estavam longe da cidade e sem qualquer chance de conseguir ajuda, já que a idiota entregou o seu celular para o cara mais cedo. Ou seja, falar isso agora para Sigrid apenas vai deixar a garota ansiosa, o que pode chamar a atenção do Christian, fazendo com que ele fique irritado e faça mal aos dois. O melhor a se fazer nessa situação era continuar fingindo ser um cachorro até voltarem para casa, e esperar uma chance melhor de pedir ajuda quando ficasse sozinho com a Sigrid. Afinal, o cara já está sendo forçado a se fingir de cachorro há anos, esperar mais uns dias não iria fazer nenhum mal. Porém, se for algo urgente, tipo ele souber de algum plano macabro do Chris para o final de semana, ou se o Frank realmente não aguentar mais continuar fingindo, ambos teriam que esperar o Chris dormir para ir tentar atacá-lo à noite. Afinal, são 2 contra 1, e como eu disse no início, a diferença de força entre o Christian e o Frank não parece ser tão grande, então as chances do ataque ser bem sucedido, principalmente se usarem um elemento surpresa, é muito grande. Só que o verdadeiro problema aqui é que a Sigrid já está parecendo muito desesperada e está agindo de forma estranha, o que pode prejudicar muito o plano, porque se o Christian desconfiar que tem algo errado, definitivamente ele vai torturar o Frank e dar um jeito de silenciar a jovem. E caso ela e o cachorro sejam atacados separadamente, as chances de sucesso caem muito. Porém, como eu disse anteriormente, esse psicopata tem uma síndrome controladora muito forte, e agora que a Sigrid está em seu domínio, ele está mostrando a sua verdadeira personalidade. Então a melhor forma de evitar desconfiança e conseguir escapar com vida é fazendo tudo que o Chris quer até o fim de semana acabar, e eles voltarem até a cidade, onde ela poderá denunciar o cara e conseguir salvar o Frank sem correr riscos. Outra coisa que a garota poderia fazer para tentar escapar seria fingir estar mal por conta do vômito, pedindo para ir até um hospital checar o que estava acontecendo, e aí quando estivesse lá, ela poderia denunciar o cara. Mais tarde, a Sigrid sai para passear com o Frank, e pergunta se ele queria que ela tirasse a coleira dele, porém o homem avisa que precisavam ser discretos, pois conhecia o Christian, e sabia que ele estava espionando eles de algum lugar. Então o cara pede para a garota fingir que ia acariciá-lo, e comenta que preferia morrer a ser pego pelo Christian tentando fugir, pois ele faria coisas horríveis com eles. Então o cão sugere que tente atacar o maluco enquanto ele dormia, só que a Sigrid não gosta nada da ideia, pois não conseguiria finalizar outro ser humano. Por isso o Frank aceita esperar até que tenha um plano melhor. E voltando para casa, o cara pergunta se o cachorro tinha feito as necessidades, e quando descobre que não, ele decide que iria levá-lo para ir no banheiro, pois achava que o cão tinha ficado tímido com a nova amiga. E aí o Christian fala que preparou uma surpresa para sua amada, e que apareceria quando ela menos esperasse, e também pede para cozinhar naquela noite. Só que quando o cara sai, ela pega uma faca de cozinha e esconde embaixo do travesseiro para tentar apunhalar o Chris durante a noite. O problema é que quando o homem volta, ele avisa que iria trocar os lençóis, o que obviamente deixa a Sigrid em pânico. Porém a garota pensa rápido e pede para trocar no lugar dele, para ajudar nas tarefas de casa enquanto seu amado faz o jantar. Então o Christian aceita, pedindo que não deixe nenhuma ruga no lençol, pois tudo tinha que estar perfeito. Aliviada, a jovem troca os lençóis e vai tomar banho, até que seu namorado lhe chama, falando que precisavam conversar seriamente sobre a cama, deixando a jovem em completo choque. E quando chega no quarto, o cara fala como ela colocava mal os lençóis, e pede para deixá-lo fazer isso da próxima vez, já que a moça não sabia fazer direito. Só que depois de ver que assustou a Sigrid, o cara volta atrás falando que tudo era uma brincadeira. Ou seja, por enquanto ainda estava tudo bem. O problema de verdade começa quando o Christian tenta dar uma relaxada com a garota, que não sabe direito como reagir naquele momento, e acaba dando uma muqueta na cara do namorado, que sai dizendo que o jantar logo estará pronto. Com medo, a jovem se senta para jantar, tentando fingir que nada aconteceu, mas dava pra ver que o Christian estava diferente. Outra coisa que chama sua atenção é que o Frank não estava junto deles, mas o homem apenas diz que o cão estava dormindo, e pouco tempo depois de beber algumas taças de vinho para tentar se acalmar, a Sigrid começa a sentir tontura e um sono anormal, até que ela desmaia e é segurada pelo psicopata. Durante a madrugada, a Sigrid acorda e percebe que ainda não tinha sido finalizada, então ela tenta pegar a faca embaixo do travesseiro, mas percebe que o Christian já tinha tirado ela dali. Nesse momento, o cara se levanta, chamando a sua namorada para conversar sério na sala, e revela que sabia de tudo, pois tinha seguido a Sigrid no dia que ela foi passear com o Frank, e por isso estava muito decepcionado com a traição dela. E o homem diz que poderia ter amarrado a jovem, mas que ainda queria acreditar que a Sigrid poderia ser confiável. O que a loira não sabe é que os horrores que ela vai viver ainda estão longe de acabar. Depois de revelar que sabia sobre tudo, o Christian pede para que a jovem siga ele até os fundos, onde mostra que tinha prendido e torturado o Frank em uma gaiola de cão, e também conta que o cachorro revelou tudo com muita facilidade. Porém, ainda faltava a Sigrid ser punida por seus atos. Nesse momento, Chris abre a jaula para soltar o Frank e tira a coleira do seu pescoço, dizendo que agora tudo iria ficar bem. Só que o Frank já estava cansado de ser tratado como um animal, e morde a mão do Chris, se jogando em cima dele. Com isso, a Sigrid aproveita a brecha para pegar a chave e tentar escapar desse pesadelo, mas esse foi o maior erro da sua vida. Bom, aqui é só cagada atrás de cagada, né? Ela tomou todas as piores decisões que ela poderia em um curto espaço de tempo. Primeiro, esconder a faca embaixo do travesseiro, sendo que o psicopata dorme ali literalmente do lado dela. O cara podia muito bem acabar esbarrando na faca, ou só levantando o travesseiro durante uma relaxada.
fechada e descobrindo todo o plano dela. O ideal seria colocar embaixo do tapete em algum outro momento, ou até mesmo entre o colchão e a base da cama. Quem sabe até pegar a faca e esconder em suas roupas, esperando o cara baixar a guarda para dar um golpe fatal pelas costas. Qualquer coisa seria melhor que deixar a arma branca ali tão exposta. Sem contar que o cara tá acostumado a cozinhar direto, então ele sentiria a falta daquela faca. E como que a Sigrid só meteu um tapão na cara do maluco sem ter falado não pra relaxada? É claro que ele ia desconfiar totalmente dela nesse momento. Por isso, a garota deveria ter inventado algum trauma do passado sobre esse tipo de situação para justificar o tapão, mas ela só sentou na mesa com cara de paisagem, esperando que a situação se resolvesse sozinha. Porém, quando ele descobriu tudo, a única coisa que daria pra fazer é evitar comer e beber qualquer coisa que o homem desse pra ela. Afinal, é bem óbvio que o Frank não passaria anos sendo tratado como um cachorro e ainda assim ficaria com a cabeça boa, né? Então é até que previsível ele ser facilmente manipulado pelo Christian, mas entregar todo o plano dessa forma já é maluquice. Só que tudo muda no momento em que o Frank consegue derrubar o Christian, pois caso a Sigrid tivesse ficado junto com seu amigo, eles conseguiriam nocautear e até quem sabe finalizar esse psicopata antes que ele fizesse algum mal a eles. Mas o desespero dela fugir acabou com tudo, pois sozinho o Frank foi rapidamente detido, pois a sua mente já está em um estado tão quebrado que a maior parte do tempo nem parece que ele realmente está tentando revidar alguma coisa, e sozinho sem o apoio de ninguém, já era de se esperar que ele cedesse e começasse a ficar submisso novamente. Com a chave em mãos, a garota consegue destrancar a porta e fugir enquanto o Frank lutava com o psicopata. E lutável é uma palavra muito forte, né? O cara só apanhou mesmo. O problema é que mesmo correndo por vários metros, a jovem não encontra ninguém para pedir ajuda, já que estava dentro de uma mata fechada, o que deixa ela sem esperanças de que conseguiria escapar dali. Em paralelo, o Christian derrota facilmente o Frank e avisa que só o soltaria se ele parasse de resistir. Com isso, ele nota que a Sigrid tinha conseguido destrancar a porta e escapar, e aí ele fica maluco, colocando toda a culpa do problema no Frank, que pede desculpas por ter gerado toda essa confusão. Mas ao ouvir que o homem estava respondendo ao invés de latir e agir como um cachorro normal, o Chris perde a paciência e decide que era hora de reeducar o seu cão. Então ele arrasta o Frank pelo terreno e o leva até o celeiro, onde amarra o cara e começa a torturá-lo de várias formas, jogando água na sua cara, prendendo ele em uma gaiola e chutando as grades, além de colocar um som alto para ferir os tímpanos do Frank. E por último, e mais humilhante, ele coloca o cara em seu colo para dar vários tapas na bunda dele. E aqui não tem como não pensar que o Frank não tá curtindo, porque ele poderia tentar revidar ou reagir a qualquer momento. Mas ele aceita toda essa humilhação tranquilamente, como se fosse mais um fim de semana na sua vida. Mas para sua sorte, a música alta e os gritos chamam a atenção da Sigrid, que decide voltar para resgatar o seu amigo de toda aquela maluquice. Ela se aproxima lentamente por trás do cara e desce a madeirada nele literalmente. Só que ao invés de continuar batendo até transformar a cabeça do cara em patê, a jovem corre para ajudar o Frank. E como resultado, o Christian se recupera rapidamente da pancada e acerta os dois, deixando ambos inconscientes. Algum tempo se passa e vemos o infeliz destino dessas pessoas. O Frank foi torturado até que voltasse a obedecer às ordens do Chris, voltando a ser o cão que foi por tantos anos. Mas o pior aconteceu com a Sigrid, que também sofreu torturas e degradou tanto a sua mente que praticamente se tornou um cão por completo, obedecendo todas as ordens do seu namorado. O que é estranho, pois agora ela e o Frank estão em dois e tinham muito mais chance de pegar o Chris desprevenido e acabar com ele. Mas parece que eles preferem não trabalhar e não pagar imposto. Porém, como se não pudesse piorar, vemos o Christian preparando uma tigela de comida com papinha de bebê. E assim descobrimos que a Sigrid realmente deu à luz a um menino que o pai tratava como um cão. E como a criança obedecia cegamente às suas ordens, para o Chris ele era um bom garoto. Ok, galera, eu só posso pensar que essa garota realmente queria virar um animal mesmo, pois quando ela teve a chance de escapar, a única coisa que ela fez foi ficar rolando na terra e chorando. E a Sigrid simplesmente esqueceu que eles vieram por uma estrada até ali, e ela desperdiçou demais a chance de finalizar o Chris no celeiro. Sem contar que ela poderia ter entrado na casa enquanto a sessão de espancamento estava rolando, para procurar pela chave do carro do Chris, ou pelos celulares para pedir ajuda. Ela só desligou o cérebro mesmo, pois estava na cara que o Frank era um inútil e um plano de fuga, e a única coisa que ela deveria fazer nesse momento era se preocupar com ela mesma para depois salvar os outros. Sem contar que a Aurora realmente é a pior amiga do mundo, e nem sentiu falta da Sigrid para denunciar as autoridades, pois parece que ninguém foi até aquele lugar investigar o que aconteceu com a garota, e porque ela não foi mais trabalhar ou estudar. E sim, eu sei que o cara poderia usar o celular dela para responder aos familiares, fingindo que estava tudo bem. Porém, depois de um tempo, as pessoas com certeza iriam suspeitar que a garota desapareceu, já que as redes sociais dela não estariam sendo atualizadas com fotos dela e do namorado. Fala, galera! E se você fosse forçado a se tornar o cachorro do Christian, o que você faria? Me conte nos comentários. E se você fosse numa viagem com seus amigos, mas acabasse dando de cara com o Leatherface, o que você faria? Quer saber se esses jovens conseguiram sobreviver a esse assassino mascarado? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado com esses encontros do Tinder, porque já deu pra ver que tem muito maluco nesse aplicativo.